Nossa roda de conversa, o Tasso Azevedo, coordenador-geral do MAP Biomas. Tasso, muito obrigada pela sua presença aqui. É um prazer conversar com você. Tasso, eu queria começar te fazendo uma pergunta, relembrando um pouco uma matéria ontem na Folha de São Paulo, que eu acho que fica muito claro, né, que essa é uma COP desafiadora, são 10 anos do Acordo de Paris, né, comemora-se 10 anos, ou lembra-se 10 anos do Acordo de Paris, são 195 signatários daquele acordo, segundo essa reportagem da Folha de São Paulo ontem, apenas 79 entregaram suas novas metas climáticas nacionais, são as chamadas NDCs. Isso representa mais ou menos, esse grupo que entregou, 64% das emissões de gases de efeito estufa globais, segundo o Climate Watch. A Índia, por exemplo, até ontem não tinha entregado. E o braço da ONU para Mudanças Climáticas, o UNFCCC, estima que, com base em todas essas promessas, que as emissões vão cair cerca de 10% até 2035. Mas isso é insuficiente para atingir o que foi acordado lá atrás no Acordo de Paris, de um aquecimento de até 1,5 graus Celsius, comparado a níveis pré-industriais. Seria necessária uma redução da ordem de 60% para atingir essa temperatura máxima. Onde estamos nesse momento e qual o seu grau de preocupação e de otimismo ou não com essa COP? Independente da COP, né, a entrega das NDCs, ela faz parte do processo todo do Acordo de Paris, né, que ele prevê que a cada 5 anos os países devem apresentar a revisão dos seus compromissos, né? Lembrando que esses compromissos são feitos, cada país faz o seu compromisso, não tem uma meta específica definida para cada país, mas cada país apresenta o seu compromisso. E na mecânica de Paris, a cada 5 anos você apresenta um compromisso, esse compromisso só não pode ser menos ambicioso em reduções do que os compromissos anteriores. Então, nós estamos na segunda período de revisão, né? Nós tivemos as apresentações iniciais em 2015, depois em 2020 teve uma primeira revisão desses compromissos e agora em 2025 tem a nova revisão, sempre olhando para 10 anos para frente, né? Uhum. O que nós tivemos esse ano é que esses compromissos deviam ter sido entregues em fevereiro, muitos países não entregaram em fevereiro, aí foi adiado para setembro. Novamente, a gente tem vários países que ainda não integraram, e se espera que durante essas 2 semanas a grande maioria dos países entregue as suas NDCs ou façam seus anúncios aqui durante a COP, né? Óbvio que o fato dos Estados Unidos, que é o segundo maior emissor, ter se deslocado, né, saído do Acordo de Paris, isso faz com que crie uma incerteza grande para os vários países que estão tomando as suas decisões sobre a sua ambição e as suas metas, né? O que não deveria ser o caso, porque independente dos Estados Unidos estar dentro ou não, o fato é que nós, como planeta, como todos que estamos no planeta, necessitamos de ter fortes reduções das emissões nos próximos anos, sobre o risco da gente ver a temperatura global, que já teve um pico o ano passado, que chegou a 1,5 graus, que era o limite do Acordo de Paris, né, de aumento de temperatura, já atingiu, embora esse ano vai dar uma reduzida, mas certamente nos próximos 3, 4 anos a gente deve chegar a esse 1,5 graus já de forma mais permanente. E a gente está correndo o risco de chegar até o final do século com 2,5 graus, levando-se em conta os compromissos que a gente tem na mesa, né? O que seria desastroso, né? Você sabe, Tasso, eu sempre venho para cá ouvindo uns podcasts gringos e hoje eu estava ouvindo o Financial Times. Eu achei interessante porque a correspondente deles em Belém classificou essa COP como a COP mais desafiadora geopoliticamente desde o Acordo de Paris em 2015. Você concorda com isso? E há como a gente contornar essa ausência dos Estados Unidos que você lembrou e todo mundo lembra? É possível contornar essa ausência e chegar a objetivos, alcançar metas factíveis no final dessa COP? Você também acha ela a mais desafiadora geopoliticamente? Ela é desafiadora por essa questão, né, da ausência dos Estados Unidos, mas, por outro lado, também é uma oportunidade, né, porque uma coisa é você ter os Estados Unidos participando ativamente, né, com todas as suas restrições. A outra coisa é você ter o país simplesmente não estando presente.
então não travando uma série de temas. Então, tem os dois lados, né? O lado da oportunidade e o lado do risco. O problema é que quando você não tem, né, um ator tão importante quanto os Estados Unidos na mesa, você tem uma série de restrições para os outros países que competem com os Estados Unidos de apresentarem as suas ambições as mais fortes possíveis, porque sabem que os Estados Unidos não estão assumindo nenhum compromisso. Então, esse digamos, é um risco. Mas eu acho que, de forma geral, as transformações que estão acontecendo no campo energético, onde estão as principais fontes de emissões no mundo, que estão acontecendo agora e vão estar acontecendo nos próximos anos, elas vão nos empurrar para uma situação de compromissos bem mais fortes em termos de reduções de emissões, especialmente no setor de transporte e no setor de energia. Então, eu sei que parece estranho dizer isso, mas eu sou otimista em relação ao que pode ser feito aqui e o que pode ser feito ao longo dos próximos anos. Acho que o maior desafio que a gente tem nessa COP seria a gente conseguir acordar entre os países a ideia de, ao longo dos próximos 2, 3 anos, desenvolver uma espécie de mapa do caminho, como tem sido chamado, né, que aponte como nós vamos nos livrar dos combustíveis fósseis daqui até 2050, enfim, começando pelos subsídios, passando pelos diversos desafios tecnológicos e de financiamento, mas podendo levar o planeta a não precisar ou não depender dos combustíveis fósseis para a sua matriz energética e de transportes, de forma a eliminar aquele que é a principal fonte de emissões de gases de efeito estufa, né? Representa 3/4 das emissões globais estão aí, né? E aí a gente tem alguns pontos importantes, acho que algumas observações a fazer. Por exemplo, na Europa, desde a guerra na Ucrânia, em que você perdeu o fornecimento do gás natural da Rússia e do petróleo russo, você tem uma conversa sobre segurança energética. Ela, que era mais avançada nessa transição verde para energias renováveis, disse, opa, como se desse um passo atrás e ficasse mais preocupado com a segurança energética, todas as implicações que isso teria na sua economia, né? Não poder usar os combustíveis fósseis. Em que ponto a gente está agora nessa conversa? Tássio, na última Copa em Baku, eles fizeram um acordo, tá bom, vamos dar um phase-out, né? Eu não lembro exatamente qual termo que eles usaram, mas não é um cronograma para o fim do uso dos combustíveis fósseis, eles usaram uma terminologia mais leve, mas indicando que a gente começaria a conversar sobre esse tema. Então, o que poderia constar no relatório final, no acordo, no documento final dessa COP30, que poderia indicar um avanço, o passo seguinte? Não sei se já estabelecer um cronograma com datas e com um to-do list, né? Uma lista do que você tem que fazer para sair dos combustíveis fósseis, para fazer essa transição. Do que a gente está falando, efetivamente? Olha, na COP anterior, né, na COP 28, o que a gente teve foi uma indicação de que deveríamos, no longo prazo, a gente paulatinamente reduzir a nossa dependência com os combustíveis fósseis e finalmente eliminá-lo a longo prazo. Mas ele não indica nem quando, nem como isso vai ser feito. E nem tem nenhuma meta intermediária, nenhum prazo. Mas foi a primeira vez que se conseguiu colocar o tema na mesa, que já foi uma vitória. Então, acho que o momento agora é de se colocar na mesa uma definição em que pode ser um grupo de trabalho de especialistas, podem trabalhar juntos, os países trabalharem juntos para, ao longo dos próximos 2, 3 anos, construir um plano com metas detalhadas, prazos, para que a gente possa efetivamente transformar enfim, essa definição que está meio aponta um caminho, mas não diz como trilhar esse caminho, onde a gente quer chegar, ela possa ser concretizada, né? E é importante que não seria nem bom que a gente definisse essas metas, etc., aqui em Belém, porque tem muita coisa acontecendo em termos de avanços tecnológicos e de arranjos para essa transição, com justiça, né, com enfim, todos os cuidados necessários, que vão acontecer nos próximos anos. Então, você ter esses 2, 3 anos em que vai se construindo esse mapa do caminho, ele provavelmente vai levar um mapa do caminho bem seguro
nos próximos 2 anos. Vou dar um exemplo bem concreto. Tá? A maior fonte de emissão que a gente tem é a geração de energia elétrica e seguida dos transportes. São duas coisas que caminham muito juntas, né, nessa parte de energia. Então, por exemplo, na questão dos transportes, o processo de eletrificação da frota de veículos, especialmente na China, que é o maior mercado consumidor, está acontecendo de forma muito acelerada. 4, 5 anos atrás, era um dígito, né? Digamos, era menos de 10% do mercado de veículos. Hoje já passou de 60%, e certamente nos próximos 2 anos vai passar de 80%. Aí você falar em transição no setor de transportes, vai parecer uma coisa relativamente óbvia de acontecer. A mesma coisa está acontecendo no setor de energia elétrica, né? O grande problema, esse sistema, isso que você comentou sobre a Europa, é meio maluco, né? Porque você tem um problema de segurança energética por conta da sua dependência do gás que está vindo de outro país, né? E aí a solução seria você ficar mais dependente de combustíveis fósseis, só que agora vindo de outros países? Ou é mais fácil você depender de energias renováveis que são produzidas ali mesmo, nos próprios países, né? Então, o grande problema é o de armazenamento. Mas você vê, por exemplo, a China esse ano, só no primeiro semestre, implementou 250 gigawatts de energia solar, que é mais do que toda a energia que é gerada no sistema elétrico brasileiro. E 10% disso já foi com bateria. Então, são sistemas que não dependem, são independentes porque eles têm baterias que podem acionar enquanto você não tem sol. Então, essas coisas estão crescendo de forma muito rápida, não só na China, mas em outros países também. E acho que nos próximos 2, 3 anos a gente tem uma perspectiva muito boa de poder fazer essa transição com uma percepção de custo muito diferente do que a gente tem hoje. Muito interessante. Isso acho que agora fica bem mais palpável, né? Com esses exemplos que você dá, já me deixa até mais otimista. Tasso, a gente tem menos de 3 minutos, só falando muito rapidamente, queria a sua avaliação sobre o tal do TFFF, né? Que é essa sigla comprida, mas que quer dizer o plano ali, o fundo para as florestas tropicais, algo que tem sido muito vendido pelo Brasil e conseguiu o apoio, conseguiu o financiamento até agora de 5,5 bilhões de dólares, que está abaixo da meta de 10 bilhões aí mencionada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Quero sua avaliação também sobre o financiamento de uma forma geral, quando você fala desse mapa Baku-Belém, que terminou com 300 bilhões de dólares na COP passada, e a intenção, a meta, segundo André Corrêa do Lago, chegar a 1,3 trilhão de dólares, parece muita coisa. A gente acho que está bem longe desse número ainda, né? Queria só o seu pensamento sobre esses 2 itens. E lembrando que é 1,3 trilhões de dólares por ano, né? Por ano, exato. Esse aqui é o... Não é o estoque para sempre, né? Complicado. É um pouco menos de 1% do PIB global, né? Mas acho que a outra forma de ler esse número é a seguinte, né? O mundo hoje, ele tem de subsídios para combustíveis fósseis, são 7 trilhões de dólares. Então, digamos, se você quiser encontrar 1,3 trilhões, bastaria a gente mover, né? Dos 7 trilhões que a gente tem de subsídios para combustíveis fósseis, a gente mover 1,3 trilhões de dólares para colocar nas diversas ações, que não são só de redução de emissões, mas são ações também de adaptação dos países para as mudanças do clima, né? Então, tem da mesma forma, né? Vai se apresentar um mapa do caminho para como você chegar a esse financiamento, e acho que ele vai paulatinamente crescendo, né? Estamos em 300, é capaz de a gente sair daqui com 500 bilhões ou 600 bilhões. É óbvio que sem a presença dos Estados Unidos, isso fica... É um número bem mais difícil de alcançar, mas mais necessário ao longo do tempo. Sobre o TFFF, que é o Fundo Tropical Florestas para Sempre, né? Que é uma proposta brasileira. Quando a gente desenhou isso originalmente, a ideia simples é você remunerar as florestas pelo serviço que ela faz hoje. Então, não importa o que aconteceu no passado, não importa o que vai acontecer no futuro, o fato é que se você tiver uma floresta hoje, ela for floresta no começo do ano, for floresta no final do ano, ela prestou um serviço, e o serviço que as florestas fazem, principalmente, é ser uma espécie de ar-condicionado do planeta, seja pela evapotranspiração, seja pela captura de carbono. As florestas capturam 1/3 de tudo que a gente emite com combustíveis fósseis, as florestas trazem de volta para o chão. Então, tem um papel fundamental as florestas no mundo,
especialmente as florestas tropicais. Então, a ideia é essa, você remunerar pela floresta que está aqui prestando esse serviço. A segunda inovação que tem nesse mecanismo é que ele propõe, ao mesmo tempo, com o mesmo instrumento, né, ele propõe um incentivo à conservação e o desincentivo ao desmatamento. Como? Para cada Eu vou hectare de eu vou floresta... ter que encerrar, que a gente já estourou o seu tempo. Só uma frasinha muito rápida para concluir, por favor. Não, é só para dizer que é um instrumento muito importante e interessante. Tem um desafio enorme de captar os recursos, mas isso não o torna menos importante. É o primeiro instrumento global para reconhecer o valor das florestas.